Que grande verdade é essa que nós tivemos de poder cantar nesse instante. Todo joelho confessará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Um dia isso acontecerá e todos reconhecerão. Mas nós já temos o prazer de confessar o nome, de viver pelo nome, de celebrar o nome nos nossos dias. Antes que tudo isso chegue para todos, nós já participamos desse privilégio. E como é bom viver isso na presença do nosso Deus, junto com a sua igreja. Feche os seus olhos, vamos orar por esse tempo do qual o Senhor tem por meio da sua palavra para as nossas vidas. Senhor, nós estamos na tua presença e estamos felizes porque o Senhor é tudo para nós e como é bom nos reunirmos em torno do nome, para celebrar o nome. E assim nós oramos juntos, tal qual já louvamos, já cantamos aqui, nós te pedimos, Senhor Deus, do teu Espírito que habita dentro de nós, que ele mova-se aqui, manifeste do teu agir ministrador sobre cada um dos corações aqui presentes, convergindo-nos para entender, para compreender as verdades que o Senhor tem para nós por meio da tua palavra. Que ele ministre individualmente cada um de nós aqui, e a gente alcance, ó Pai, das grandezas que o Senhor tem para o teu povo nessa noite. Dê, Senhor Deus, uma entrega, uma quietude, um calar de coração para que a gente compreenda daquilo que o Senhor queira nos dizer e assim nós sejamos inteiramente abençoados pelo Senhor. Na medida em que ouçamos a tua palavra e ouçamos o teu Espírito que fala a todos aquele que tem ouvidos para ouvir. Então que assim seja nessa noite, que assim seja com o teu povo aqui reunidos. É assim que nós oramos, é assim que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos ao longo desse mês, então, seguindo, falando, refletindo sobre esse tema proposto, chamado obediência civil. E nós estamos dedicando desse assunto, pensando e olhando para a realidade da qual estamos vivendo, um aspecto do nosso país, um aspecto da nossa nação, mas buscando uma perspectiva bíblica também a respeito de como devemos viver, como devemos exercer nossos papéis, nossas responsabilidades no tempo que estamos vivendo. Nós começamos esse assunto na semana passada e vamos seguir no mesmo até o fim desse mês, permitindo o Senhor. Na semana passada, nós conversamos então, olhando ali para uma das falas de Jesus, uma das situações que envolveram a pessoa do nosso Senhor e Mestre Jesus, da qual ele tratou e distinguiu duas realidades de uma forma muito clara. Jesus, ele falou dessas duas realidades e de como elas nos requeriam, nos chamavam para obediência, em que as duas se implicam em obedecer a Deus. Tanto o obedecer a Deus pelo fato de o ser em si mesmo, como também obedecer àquilo que Deus nos deixou, que são o atender dos compromissos, dos nossos papéis, das responsabilidades das quais nós temos. Mas hoje então nós vamos seguir o assunto e hoje nós vamos ver e perceber, se dedicar a um trecho aqui do qual Jesus está orando pelos discípulos dele, a respeito dessas duas realidades. Semana passada nós vimos isso, Jesus falou um pouco ali dentro da passagem da qual nós vimos e nós refletimos sobre isso. E hoje nós vamos então enxergar, nós vamos ler aqui Jesus orando pelos seus discípulos e vamos ver o que Jesus coloca e como ele coloca, buscando trazer e aplicar para as nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar, todas as vezes que eu falo e penso e estudo sobre discipulado, sobre discípulos, sobre o que significa e implica na figura do ser discípulo. Todas as vezes que nós pensamos nessa experiência de haver um discípulo, nós, ao mesmo tempo, já devemos pressupor, ver, prever, saber que existe diante do discípulo a figura igual do seu mestre, do qual o discípulo observa o mestre para fazer igual, para ser igual, para viver da mesma forma. O texto que nós vamos ver aqui hoje, nós vamos ver Jesus orando pelos 12 discípulos, pelos discípulos que estavam ali dentro do seu círculo mais estreito.
Mas eu posso entender que lendo a palavra no nosso tempo, no nosso momento, nos nossos dias, nós também podemos olhar para esse texto e também tirar dele aplicações diretas para nós, sim, porque ainda que não tenhamos tido uma experiência direta com Jesus Cristo como os 12 tiveram, nós somos chamados para sermos seguidores de Jesus, para olhar para Jesus e entendê-lo como nosso mestre e assim nos colocar como discípulos dele. O Espírito Santo nos apresenta, nos mostra Jesus por meio da palavra de Deus e diante do assistir Jesus temos nele o modelo para sermos também, e dessa forma temos também a nossa experiência de ser discípulos de Jesus nos nossos dias, no nosso tempo, e é assim que nós faremos na medida em que a gente olhar a palavra de Deus. Então eu convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 19. Farei uma leitura aqui na Nova Versão Internacional, NVI. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 6 a 19. E antes de irmos ao texto, só contextualizar um pouquinho aqui do que implica o texto, o recorte do qual nós nos dedicaremos aqui nessa noite. O capítulo 17 de João é um capítulo muito especial, porque ele, de ponta a ponta, vai mostrar Jesus fazendo uma oração. Isso por si só já é um tremendo destaque para todos nós. Porque é maravilhoso a gente compreender essa realidade de observar uma oração de Jesus, não é verdade? Pensar no que Jesus estava orando, entender as prioridades que Jesus estava apresentando enquanto ele orava, sabe? Entender as palavras de Jesus, entender a medida de valor, de foco, de prioridade, de atenção, de direção da qual Jesus coloca nas suas palavras, na sua oração. Então esse é um texto muito especial. Dos versículos 1 ao versículo 5, nós vamos ver Jesus orando por si mesmo, colocando-se diante do Pai. Dos versículos 6 aos 19, do qual nós vamos ler aqui hoje, é o trecho, as Bíblias geralmente elas trazem como título, aí Jesus ora pelos seus discípulos, ou seja, é esse texto do qual nós vamos nos dedicar hoje, do qual Jesus vai daqui a pouco, aqui dentro da realidade do texto, Jesus vai ser levado aos céus, Jesus vai ir para o céu, mas ele, antes disso, ele está vivendo os últimos momentos aqui com seus discípulos e ele ora pelos seus discípulos. E dos versículos 20 até o 24, chegando até o 26, nós vamos ver então que Jesus está orando por todos os crentes daquele tempo, como os crentes que haveriam de vir ao longo da história também depois, ou seja, isso inclui inclusive a nós também. Nesse ano aqui, nós já nos dedicamos um domingo aqui em fevereiro, olhando desse trecho do 20 em diante, quando nós olhamos esse trecho do qual Jesus orou por todos os crentes. Nós estávamos nos dedicando dentro do tema, dentro do assunto de unidade, e esse trecho aqui ele fala muito de unidade, nós aproveitamos bastante dele. Mas hoje nós vamos então voltar os nossos olhos para esse trecho do qual Jesus ora para os seus discípulos, e nós vamos então entender o que Jesus está dizendo aqui, e dentro do que pode ser aproveitável e tem uma aplicação direta para a nossa realidade, para os nossos dias também. Então acompanhe na sua Bíblia, farei aqui na medida do possível uma leitura comentada a partir do versículo 6. Jesus ora por seus discípulos, que diz assim, Jesus orando: Pai, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus está falando aqui dos discípulos. E Jesus ele diz isso, olha, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Aqui a gente vai poder entender várias possibilidades de entendimento, mas a gente deve pensar que o quê? O mundo e toda a sua plenitude pertencem sempre ao Senhor, inclusive o homem, não é? A gente vai ver que lá no Éden, quando
o homem pecou, Deus poderia muito bem ter desistido do projeto, ter abandonado o homem. Mas não. Deus, ele consentiu que houvesse uma progressão na história e Deus preparou um plano todo especial, do qual nós já estudamos diversas vezes e cremos por meio da Bíblia, João 3,16. Então, Jesus orando diz: olha, eu revelei o teu nome, Pai, àqueles que do mundo me destes. Não é? Eles eram do mundo, mas eles eram teus, porque o Senhor é dono de todas as coisas, mas tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. E Jesus está falando aqui sobre os discípulos. Ele quer dizer assim: olha, tu, Senhor, me deste esses discípulos, e eles têm caminhado comigo, e eles têm obedecido a tua palavra. Algumas versões vai dizer: eles têm guardado a tua palavra. E no 7 ele prossegue: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Aqui nós já observamos, já estudamos na EBD de férias aqui no meio do ano, observando e entendendo que o evangelho de João é esse evangelho do qual ele vem para discursar e abordar acerca da divindade de Jesus. Todos os assuntos contemplados no evangelho de João, eles possuem por base esse tipo de assunto, de temática. E aqui no 7:8 Jesus está dizendo: olha, sobre esses homens, sobre esses discípulos que o Senhor colocou nas minhas mãos, eles têm obedecido a minha palavra. Eles sabem que tudo que o Senhor me deste vem de fato de ti. Eles sabem que eu sou o teu filho, Senhor. Eles sabem que eu sou o Messias, porque eu transmiti as palavras que tu me deste, e eles as aceitaram como palavras vindas da parte de Deus, uma vez que vieram por meu intermédio. Eles reconheceram que de fato eu, Jesus, vim de ti, ó Pai. Eu sou verdadeiramente o Messias. Por que Jesus fala isso? Porque no tempo de Jesus tinha muita gente que desacreditava de Jesus. Eles não acreditavam, eles não criam que de fato Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus, a respeito desses 12 homens, ele está dizendo: eles creram que o Senhor, sim, o Senhor me enviaste. E aí no versículo 9 ele vai dizer: Pai, eu rogo, eu oro por eles, e eu não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois eles são teus. E é interessante a gente ver e observar esse versículo 9 aqui, porque Jesus está dizendo assim: Pai, eu estou orando por eles, eu não estou orando pelo mundo, eu não estou orando pela realidade greco-romana daqui dos nossos dias, daqueles dias de então, eu não estou orando pelo que estava acontecendo na nação de Israel daqueles dias, eu não estou orando pelas rebeliões que estão em iminência, eu não estou orando pelo sentimento de revolta que existe em meio ao povo, eu não estou orando em meio ao que pode ou não acontecer, se Roma vai continuar dominando Israel ou não, eu não estou orando por outros assuntos, mas eu estou orando pelos teus filhos, pelos discípulos, é por eles que eu estou orando. Eu não estou orando pelo mundo, Pai, mas por aqueles que tu me destes, pois eles são teus. É por eles, é pelas pessoas que eu estou orando, não estou orando por esse envolto do mundo do qual eles estão. Versículo 10: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Ou seja, olha, existe uma unidade aqui entre Jesus e o Senhor, entre Jesus e Deus, e Jesus diz na sua oração que ele tem sido glorificado por meio da vida dos discípulos. Essa palavra glória nem sempre ela é tão comum para nós, mas uma maneira muito clara da gente tentar trazer o significado dela para a nossa realidade é que glorificar significa manifestar, evidenciar, destacar a presença. Destacar uma presença, evidenciar uma presença, isso é glorificar, trazer glória a uma presença constatada. E Jesus diz: olha, por meio da vida destes discípulos, eu tenho sido glorificado em meio a eles. Eles já não vivem uma vida que tenha a ver com o dia a dia deles, mas eles têm tornado notória a minha presença, a minha obra, o meu ministério, o meu estar aqui, a minha presença aqui. E aí no 11 Jesus diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo,
e eu vou para ti. É bem interessante essa condição da qual Jesus coloca aqui. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão aqui no mundo, querendo dizer assim, olha, o normal seria que talvez eles nem estivessem aqui no mundo, e a gente vai entender um pouco mais isso adiante. Mas eles estão no mundo. Na semana passada nós refletimos muito desse aspecto dos filhos de Deus, eles estarem, são temporais, são passageiros no mundo, mas eles não são do mundo aqui. Jesus evidencia aqui quando ele diz isso, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. E a continuidade é muito interessante quando Jesus diz assim, Pai Santo, proteja-os no quê? Em teu nome. Pai Santo, proteja os discípulos, proteja eles, proteja esses teus filhos, em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. E aí Jesus prossegue, enquanto eu estava com eles, eu os protegi, ou eu os guardei, a depender da versão que você está, eu os protegi e os guardei no nome. Mas que nome? No nome que me deste, no nome que o Senhor Deus deu a Jesus. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. É muito interessante essa fala de Jesus de destacar sobre a proteção, sobre a guarda que se há no nome que vem da parte de Deus, o nome que Deus, o Pai, deu a Jesus, e esse nome assegura, estipula, estabelece unidade e não divisão. É um caminho único que é centralizado, que é definido no nome. Esse nome confere proteção na medida em que traz unidade para aqueles que buscam em uníssono, numa única condição, ao mesmo Senhor. E Jesus conclui dizendo, enquanto eles estiveram comigo, eu os protegi dentro do nome que o Senhor me deste, que assim tudo isso continue a acontecer a eles, é a oração de Jesus. Versículo 13, agora, Pai, eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Pai, eu vou para ti, mas eu estou dizendo isso para motivá-los, para animá-los, enquanto eu ainda estou no mundo, porque Jesus não era do mundo, ele estava no mundo, e os seus discípulos também não são do mundo, apenas estavam no mundo naquele tempo. Então Jesus estava dizendo, olha, enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude, a inteireza, a integralidade da minha alegria, a alegria de estar debaixo da proteção do nome, na unidade que vem da parte do Senhor. Versículo 14, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E é esse versículo que é muito chave para a nossa reflexão de hoje, versículo 15, Jesus orando, dizendo, Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os proteja, para que o Senhor os guarde do maligno ou do mal, conforme a versão que você tem aí. Jesus está dizendo assim, Pai, eu não estou orando para que o Senhor os leve do mundo, para que o Senhor os tire do mundo. E se Jesus está dizendo e está orando por isso, é porque Jesus tem um propósito nisso. A gente vai refletir um pouco nisso adiante. Mas Jesus ora, Senhor, eu oro para que o Senhor os proteja do maligno, para que o Senhor os guarde do mal. 16, eles não são do mundo, olha Jesus dizendo isso, eles não são do mundo, como eu também não sou. Por isso, Pai, santifica-os na verdade. E qual verdade? É a tua palavra que é a verdade, a única verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Esse versículo 18 é bem interessante porque ele estabelece bem essa relação entre o mestre e o discípulo. Ele diz numa primeira parte, assim como me enviaste ao mundo, ou seja, o mestre foi enviado ao mundo, eu os enviei ao mundo, ou seja, o mestre que foi enviado da parte de Deus para o mundo, ele envia também os discípulos, os seus discípulos ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
É esse o trecho do qual Jesus está orando pelos seus discípulos, e nós temos aqui alguns pontos para desenvolver e já aplicar diretamente, olhando para a realidade desse texto aqui, do qual Jesus ora pelos seus discípulos. Eu quero chamar a atenção num primeiro ponto aqui, num primeiro aspecto, sobre essa realidade da vida destes discípulos pelos quais Jesus ora. A realidade deles que saíram do mundo, saíram do reino dos homens e foram para o reino de Deus, e estão agora no reino de Deus, e são do reino de Deus, reino dos céus também, ou reino da luz, conforme Colossenses 1,12 nos aponta. Isso aqui é uma ressalva bem importante, irmãos, para nós aproveitarmos isso aqui, porque é exatamente as atitudes, o compromisso e o comprometimento, e não apenas palavras, que vai caracterizar a vida de um discípulo. O discípulo não é aquele que simplesmente se afirma, sou discípulo, mas o discípulo é aquele no qual na vida dele, na atitude dele, no proceder dele se identifica os mesmos princípios, os mesmos valores, crenças, atitudes, modo de ser, do qual pertencem ter a ver com o seu mestre. Porque o discípulo, o que o torna o discípulo é o fato dele ter um mestre, é o fato dele ser reconhecível como alguém que segue de fato, alguém como uma referência maior. E isso é muito importante, porque essa é a realidade da vida do discípulo. O discípulo de Jesus é aquele que está no reino de Deus, aquele que saiu do reino dos homens e está agora no reino dos céus. É aquele que saiu do reino da desobediência e agora está no reino da obediência. É aquele que deixou o mundo e já não é mais do mundo, mas agora ele é do reino de Deus, e tudo isso tem a ver com as duas realidades das quais nós vimos a semana passada, e isso tudo deve estar muito bem claro para o discípulo de Jesus. Chamo também a atenção para esse outro aspecto que nós vimos aqui na oração de Jesus, quando Jesus ora e diz: olha, Pai, eu não oro, eu não peço, eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde do mal, os guarde do maligno. E algo que eu já disse, já comentei algumas vezes, comentei esses dias na classe de jovens: por que eles ainda estão no mundo, e por que Jesus não pede para que eles já sejam levados à presença de Deus? O grande propósito alcançado na salvação, o grande propósito alcançado quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, é o fato de sermos restaurados a respeito do nosso relacionamento e acesso a Deus. Foi por isso que Jesus veio fazer a sua grande obra aqui na terra. Tanto é que quando é consumada a obra de Jesus na cruz, o véu do templo, aquele véu que separava os homens do culto, do templo da adoração, da presença, ele é rompido e agora o acesso é restabelecido. E por que enquanto aqueles que se deparam com Jesus e têm a Jesus como Salvador, por que já não são levados para o céu e para a presença de Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos refletir. E se isso não acontece, se Jesus não ora para que eles sejam levados para a presença do Pai, é porque existe um para quê, existe um propósito, existe uma finalidade da qual nós devemos permanecer no mundo, existe um para quê do qual nós estamos sendo mantidos no mundo até o dia do qual o Senhor nos manter. E esse propósito, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com essa finalidade de divulgar, promover, levar, anunciar o reino a outras pessoas, a outros que não conhecem, a outros que estão distanciados, separados e que precisam também. É uma realidade de buscar esperança, de buscar significado, de buscar realização dentro da onde o único lugar do qual nós podemos encontrar realização, uma esperança maior, que é na presença de Deus. É nisso que deve estar a nossa finalidade, o nosso propósito, nosso contentamento, a gente pode dizer assim. É por isso que para a vida do discípulo é totalmente incompatível essa noção de ele estar aqui buscando o reino, buscando a realização, buscando a sua plena satisfação, o seu pleno contentamento aqui nesses dias. Porque ele não está mais dentro da realidade de ser desse mundo, de estar para este mundo, mas ele está agora para o reino de Deus. E se essa realidade existe, essa deve ser a maior expectativa na vida daquele que segue a Jesus.
Nós vemos no começo do capítulo 17, Jesus falando de um futuro, de uma expectativa que existe na vida daquele que vai para o reino dos céus. Nos versículos 2 e 3, você pode ler aí na sua Bíblia, no qual Jesus evidencia que o grande propósito, o grande alvo para a vida do discípulo é aquele da grande obra que Jesus veio estabelecer, que é o que? A vida eterna. É conhecer o Pai e a Jesus e a partir daqui viver essa realidade de ter acesso novamente ao Pai, de voltar a conviver com o Pai e estar eternamente na presença dEle. Então tudo isso muda a forma de ser. O discípulo de Jesus não pode viver em dias daqui esperando, buscando esperança, buscando satisfação, buscando a significância de dias de vida, de propósito de vida para aqui. O próprio Paulo apóstolo lá em 1 Coríntios 15, 19, ele vai dizer que se a nossa esperança em Cristo é simplesmente para essa vida daqui, nós somos os mais miseráveis dos homens e nós não entendemos o grande propósito do qual o Senhor nos chamou. Porque Jesus não veio nos chamar para o reino da luz, para que a gente busque o reino, para que a gente busque a nova realidade em Cristo, o novo governo, as novas bênçãos da presença, da supremacia, da realização plena nos dias, na realidade daqui, porque isso é incompatível com esse mundo que aqui está. Mas tudo isso nós alcançamos na realidade do reino de Deus, e isso deve estar muito bem claro para o discípulo. É por isso que para o discípulo já não faz mais sentido esse sobre ser do mundo, porque esse mundo não condiz com os valores, com os princípios, com as orientações, com as verdades que a Bíblia vai nos ensinar como única regra de fé e prática e verdade para a sua vida. Esse mundo não tem a ver, é por isso que o discípulo ele não é do mundo, mas ele está temporalmente no mundo, nesse mundo de uma forma passageira. Ele não pertence mais aqui, mas enquanto discípulo de Jesus, ele pertence ao reino de Deus e tudo na sua vida deve caminhar nessa direção. Eu quero chamar também muito a atenção para esse outro aspecto do qual Jesus orou. Jesus orou dizendo: olha, Pai, a proteção deles é alcançada quando eles estiverem no nome. A gente pode ver aí no versículo 11. Mas enquanto estiverem debaixo e em prol e em torno de qual nome? Em torno do nome de Jesus. Em torno do nome único de Jesus. Isso é algo do qual todo discípulo de Jesus precisa refletir muito. Porque na nossa experiência humana, o homem ele gosta muito de se agarrar a nomes. Ele gosta muito de buscar referências em nomes. É por isso que nessa experiência política, como nós vimos nos nossos dias, por exemplo, é tão chave. Alguns abraçam, alguns vislumbram, alguns se apaixonam por alguns nomes. Porque eles acham que de alguma certa forma a fala, o discurso, a abordagem de alguns homens, de alguns nomes pode significar, podem representar alguma esperança para eles. Mas não é essa a realidade que a Bíblia nos aponta. Isso não é uma realidade só da política, isso é uma realidade que acontece dentro da igreja também. Paulo lá aos Coríntios vai dizer para uma igreja que estava lá se dividindo entre nomes. Havia os de Apolo, havia os de Paulo, haviam aqueles que queriam ainda ser mais espirituais em dizer eu sou de Jesus. E quando começam a haver nomes, começam a haver divisões e divisões e divisões e divisões. E Jesus, sabendo disso, ele vem aqui orar pelos discípulos, dizendo ao Pai: Senhor, guarde-os no teu nome, porque o teu nome é o único nome que reúne, que arrebanha, que agrega a todos dentro de um propósito único, do qual é o único nome que deve estar para a vida do homem. E nós devemos olhar para tudo isso, irmãos, e pensar o quanto isso deve mexer com a gente, deve aguçar os nossos corações também, de entender que toda a esperança da vida do discípulo de Jesus, sejam os 12, sejam das verdades que nós tiramos para nós aqui hoje, tem a ver com a nossa realidade de vida, de olhar que devemos brigar, lutar, defender, se apaixonar, vislumbrar, pensar, refletir de um único nome na realidade das nossas vidas, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única esperança, Ele é o único que não falha, Ele é o único que na sua vida ilibada deixou um exemplo que não decepciona, um exemplo de amor, um exemplo que pôde de alguma certa forma, assim, por tantas experiências que outros fizeram, o que nós fizemos, poderia ter sido aquele que foi traído tantas vezes pelos homens, mas ainda assim obedeceu ao Pai e cumpriu com o teu chamado, conforme os primeiros versículos do capítulo 17 nos mostram.
Jesus que nos se dedicou um propósito de vida aqui na terra e obedeceu ao Pai. E Ele o fez guardando a vida dos discípulos, trazendo sempre à tona, reunindo eles em torno do nome que de fato importava na caminhada deles. O nome que pode de fato conferir proteção, segurança. E o nome de uma forma muito interessante, como nós vimos aqui, o nome que nos faz como nós precisamos disso hoje, nos nossos dias também. Nós vimos que nós podemos perceber que quanto mais o homem se esfacela em tendências, em nomes, em sobrenomes, em peso de significâncias humanas, mais o homem ele se destrói, mais o homem concorre entre si, mais ele se divide, se fragmenta em partes, ele não ajuda, ele não constrói o bem comum como ele deve construir. Mas o reino de Deus que defende um único nome, é aquele reino do qual mostra a direção de cuidarmos uns dos outros, de se colocar em condição de menor dos outros para que o todo seja beneficiado. Essa é a beleza do reino de Deus. Quando ali Jesus está reunido com os discípulos e falta alguém para lavar os pés, 12 homens ficam olhando uns para os outros querendo dizer assim: eu acho que eu sou melhor pelo menos que alguns aqui, eu não preciso lavar o pé de todo mundo porque certamente tem alguém pior aqui que eu mesmo. Mas o mestre pega a bacia, pega a água e vai lá lavar o pé dos 12. Essa é a figura do Mestre Jesus para os seus discípulos. É aquele que entende que, olha, nós não estamos aqui para defender nomes, não estamos aqui para estabelecer situações de superioridade, de inferioridade, mas devemos todos nos unir em torno de um pró comum, de um objetivo comum. E é por isso que é tão bonito isso ver aqui, que na oração de Jesus, Jesus está orando sempre por unidade. Nós vimos isso em fevereiro, quando nós oramos, quando Jesus ora por todos os crentes, mas aqui orando pelos discípulos, Jesus também está orando para que esses homens, esses discípulos, estejam reunidos em torno do único nome que importa. Porque de fato se tratava do nome de Jesus. Pensa comigo que daqui a pouco esses homens eles vão estar diante da plena progressão da igreja primitiva. Imagina se esses 12 homens começam a olhar entre eles e que começam a querer entender quem era o mais importante entre eles. O que seria daquela igreja? O que seriam daqueles dias se 12 homens começassem a competir entre si para ver quem era mais importante, quais grupos iam dividir entre eles para ver quais eles deveriam seguir, as demais pessoas ou não. Mas Jesus orou por isso, dizendo: Pai, que eles não percam o foco do único nome do qual eles devem estar estabelecidos. E essa é uma realidade, essa é uma consciência que a igreja deve viver dentro dela e fora dela também. Temos uma realidade política aí, e o homem adora essa questão toda de olhar para nomes, de olhar para histórico, de olhar para feitos, de olhar para realidades e falar assim: eu vou achar neles, em algum deles a minha esperança, em algum deles é alguém que de fato vai me representar. E quanto mais o homem fizer isso, mais ele vai se separar de outros homens, mais ele vai se decepcionar, mais ele vai se frustrar, mais os homens vão se destruir. Mas quando nos voltamos para o único nome de fato do qual a Bíblia nos chama e nos conclama, nós podemos viver a experiência de vivermos a unidade da qual Deus sabe que ela é importante para nós. Igreja, nós precisamos viver a unidade, não podemos abrir mão dela, não podemos abdicar dela jamais e não permitir que nada surja no nosso meio no sentido de nos separar, de nos apartar. E às vezes essa consciência é meio lógica, mas no dia a dia, na hora de fazer as coisas começam a desencaminhar. Mas aqui nós vemos de uma forma muito objetiva que quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, Jesus tem um entendimento claro do que deve acontecer. Jesus fala: olha, se eles continuarem obedecendo a palavra, se eles estiverem reunidos em torno do nome, do único nome, haverá unidade, haverá paz. Haverá, de fato, o que eles precisam viver e experimentarem na sua continuidade das suas vidas. Eu chamo também a atenção para esse aspecto que nós vemos aqui na oração de Jesus, que Jesus ele prioriza orar por pessoas
E ele não para quando ele diz lá no versículo 9, quando ele diz: olha, Senhor, eu rogo por eles, eu não estou orando pelo mundo. E a gente vai refletir e se deparar com outros textos bíblicos que nos chamam para a importância assim, de orar pelos nossos dias, pelos nossos contextos. Mas quando ainda estivermos orando por outros contextos, pelas realidades do nosso tempo, o foco nunca deve estar no aqui e agora, mas sempre com relação às pessoas que envolvem essas situações. Porque é disso que Jesus está falando, é isso que pelo que Jesus está orando quando ele está orando aqui. Jesus, ele diz aqui de uma maneira muito clara: eu oro por eles, eu oro por aqueles que o Senhor me deste, que são teus. Nós devemos orar pelos nossos dias, nós não devemos orar pelas coisas que são vinculadas a este mundo, que pertencem a este mundo, que vão passar, mas nós temos que orar por aqueles que Deus tem a alcançar, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que são da nossa realidade. Quando nós adotarmos uma atitude de oração, de busca, o que deve estar em questão não é o pleno sucesso de algum governo, de alguma ideia, de alguma ideologia, de algum projeto, de algum partido, mas são as pessoas. A igreja de Jesus é uma igreja que ela deve sempre enxergar as pessoas no seu nível individual, as pessoas na sua medida das suas necessidades. A igreja de Jesus é uma igreja que deve se mover pelo amor ao próximo, é o segundo maior mandamento do qual Jesus evidencia nas suas próprias palavras na realidade do Novo Testamento. E a igreja deve transpirar isso e entender que nada vale a pena se o outro for atropelado, não for respeitado, não for amado, não for cuidado, e isso deve estar expresso nas nossas orações também. Quando a Bíblia diz que nós devemos, e nós vamos olhar isso com mais atenção nos próximos dias, quando a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, isso não quer dizer que isso tenha que ver com o sucesso de algum nome, de alguma tendência, de alguma onda, de alguma ideologia, de alguma cor, de alguma bandeira em particular, mas tudo isso tem a ver com relação com as pessoas que serão beneficiadas, que alcançarão o bem, que alcançarão cuidado. Porque é por isso que a igreja deve se importar, é a respeito disso que a igreja deve se mover, é a respeito disso que a igreja deve interceder, pelo bem das pessoas, pelo bom fluir das bênçãos sobre a vida das pessoas. A gente vê que Jesus está orando por isso. A gente vê que Jesus está em meio à sua oração, ele não está preocupado aqui dentro da sua realidade. A gente poderia talvez, se a gente visse como muitas vezes é comum no nosso tempo, já pensou se Jesus aqui, a gente se deparasse aqui com Jesus orando para que o Império Romano caísse, para que os zelotes tivessem sucesso nas suas iniciativas revolucionárias, se Jesus estivesse orando para que de alguma forma todo aquele governo, todo aquele sistema ruísse. Mas não, a gente não vê Jesus orando por isso. Jesus entende que a realidade do reino dos céus, a realidade do homem por ser alcançado é muito maior do que as coisas desse mundo que estão aqui embaixo. E o orar dele é pela missão, pelo propósito, pelo realizar do reino de Deus que está acontecendo aqui em paralelo ao reino dos homens. Jesus começa a sua oração no começo do capítulo 17 dizendo: Pai, eu estou aqui, eu estou dando um curso, eu estou concluindo diante desse grande projeto que é o reino de Deus, diante desse grande projeto que é fazer o homem poder conhecer a mim e a ti, não é? De te glorificar, de manifestar a tua presença, completar a obra que o Senhor me deste para fazer. É isso que importa, é disso que Jesus está orando. E quando nós, enquanto igreja do nosso tempo, estamos orando por realidades, estamos orando por momentos, estamos rogando por situações, não estamos orando pelas causas e questões ligadas a este mundo em si, mas nós devemos enxergar as pessoas que precisam ser amadas, as pessoas que dentro do seu nível de compreensão estão vivendo suas vidas e precisam ser acolhidas, precisam ser abraçadas por meio das nossas orações, por meio do nosso se importar, por meio da nossa atitude, por meio da nossa conduta. Jesus, que ele não está ligado à realidade temporal do mundo do qual ele estava presente ali, mas ele está orando por pessoas. A gente vai ver isso quando ele ora pelos discípulos e quando ele ora por todos os crentes, e nessa oração de todos os crentes, já haviam sim os crentes dos quais Jesus estava orando daquela época, daqueles tempos também. E a oração de Jesus é uma oração sempre visando, ampliando, projetando o reino de Deus. Jesus está olhando para coisas maiores, e tudo isso está dentro daquilo que ele clama, dentro daquilo que ele intercede.
E nós vemos um último ponto aqui bem interessante também, da qual Jesus diz que toda essa caminhada deve ser por meio da verdade. E que verdade é essa? É a verdade incontestável, a palavra de Deus. E é importante a gente pensar nisso, porque hoje nós estamos em dias em que a política está muito aguçada, ela está muito agitada, e é muito comum a gente ver uns dizendo que eles estão com a verdade, e os outros estão mentindo, e os outros dizendo de igual forma que os outros é que estão mentindo. Um universo de notícias falsas, um universo de ataques, um universo de autodefesa por meio da crítica ao outro, e por aí vai, e tantas mentiras circundando e circulando tudo isso. Mas em meio à oração de Jesus, o que a gente vai ver que Jesus pede para os seus discípulos quando ele ora por eles? Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A palavra santificação, ela tem a ver com separação. E a gente poderia entender esse pedido de Jesus a Deus como se fosse da seguinte forma: Pai, separe eles na exclusividade da verdade que é a tua palavra. Pai, lacre-os, isole-os, torne-os exclusivos, que a grande verdade pela qual o coração deles se movam, sejam as verdades contidas na tua palavra, que não têm vínculos exclusivos e particulares com as realidades daqui, mas elas são definidas em si mesmas, elas não se misturam porque elas são cristalinas. Elas reconhecem que há questões na múltiplas situações das quais estamos rodeados, precisamos ter a sabedoria do Espírito para discernir, porque estamos em meio ao mundo de muitos enganos, de muitas falhas. Existem aqueles que estão falhando em dadas conclusões, mas estão falhando em outras também, como os outros também. E em meio ao caminho do qual decidir, de como agir, de como participar, de como interagir, de como se situar nesse caminho, estar santificado na única verdade que nunca falha, que nunca mente, que nunca é falsa, que nunca decepciona, se estivermos de fato arraigados nela. Jesus diz: Pai, separe, torne-os exclusivos, que eles nunca tirem os olhos dessa referência maior, que essa é a verdade, é a própria, a pura palavra que vem da parte do Senhor, que essa seja a única verdade em voga, que eles não fiquem seduzidos, encantados com nenhum outro tipo de verdade, corrente, intenção, ideia, filosofia, ideologia, o que quer que seja. E eu vejo isso aqui com uma profunda importância da parte de Jesus, porque a gente não pode entender assim, olha, é que no tempo deles, eles viviam uma realidade, um contexto muito simples, e eles não estavam expostos às sofisticações do nosso tempo, então é por isso que Jesus está aqui, de alguma certa forma, orando por coisas simples. Não! Eles viviam uma realidade política, dura, social, tão complexa e sofisticada quanto a nossa. Em muitos aspectos pior, sim. Mas em toda a fala de Jesus nós vemos uma fala estritamente ligada, situada, estabelecida no contexto do reino de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito religioso, de alguma certa forma isso fica muito alienado da realidade. Não, isso aqui é exatamente o que nós precisamos para viver. A grande questão é que nós vivemos no nosso tempo tantas pessoas que ficam misturando as coisas que nem nós vimos na semana passada, querendo tornar parte das ditas verdades do nosso tempo como se estivessem vinculadas aqui, entremeadas na palavra de Deus, com o mesmo peso da palavra de Deus, e não são. A palavra de Deus está definida, está clara, e se o cristão abraçar, se o cristão desejar, se o cristão buscar por isso, haverá sabedoria da parte de Deus para a vida dele, para ele exercer todos os seus chamados à obediência de uma forma perfeita, intacta, impecável. E Jesus orou por isso. Jesus não vai num nível de complexidade em orar por outras coisas, em outras direções, mas Jesus ele vai aqui naquilo que isso garante. A oração de Jesus é eficaz, a oração de Jesus é perfeita, a oração de Jesus é implacável, e tanto é que depois nós vamos ver que os discípulos pelos quais Jesus orou, eles foram excelentes com relação aos seus ministérios, dentro do que o livro de Atos nos mostra. Porque eles estavam focados na verdade. Porque eles estavam guardados no único nome que importa. Porque eles estavam, de fato, com focos das suas vidas
para o reino de Deus como eles estavam chamados a viver. Então, igreja, nós olhamos para tudo isso e temos a oportunidade de refletirmos sobre tudo isso nessa noite também, porque a Bíblia nos apresenta Jesus e o Espírito nos faz ver e entender o modelo que Ele é para as nossas vidas também. E podemos sim entender e compreender que somos discípulos, não? Você é discípulo de Jesus? E se somos discípulos de Jesus, precisamos entender que, a respeito do que Jesus orou pelos 12 aqui, essas orações, essas importâncias, esses destaques da oração, da fala de Jesus, também estão mantidos para nós aqui. Então, eu faço alguns destaques para nós aqui. Se Jesus orou para que fôssemos mantidos aqui por algum tempo, depois da nossa salvação, é porque Jesus tem sim propósitos dos quais Ele espera que nós atendamos. O Pai comissionou o Filho e o Filho completou a obra que o Pai lhe deu. E da mesma forma o Filho chama os seus discípulos para que completem a obra da qual Ele deu para os seus filhos exercerem também. Propósito de vida. Ainda estão no mundo, mas não são do mundo, para cumprir o propósito, para cumprir a finalidade. Qual finalidade? Finalidade que nós lemos aqui na palavra de Deus: glorificar o Filho, evidenciar a presença de Jesus nos nossos dias, nos nossos tempos, destacar a presença, a atuação de Jesus por meio das nossas próprias vidas, sendo reais imitadores por completo daquilo que Ele nos deixou a ser seguido como exemplo. Evidenciarmos a presença dEle nos nossos dias, destacar, ressalvar. Obedecendo a palavra, Jesus agradeceu ao Pai porque aqueles discípulos estavam vivendo atitudes, atos de obediência à palavra. Somos chamados à obediência à palavra do nosso tempo. Somos chamados a viver uma vida estabelecida num único nome, quer fora da igreja, quer dentro da igreja, quer em qualquer propósito, ato ou intenção de vida, devemos caminhar sempre estabelecidos em torno de um único nome, pura e simplesmente. Porque quando estivermos debaixo da autoridade, da direção, da coesão desse nome, viveremos sim guardados e experimentaremos a unidade que nos traz vida. Precisamos viver uma vida comprometida com esse santificar-se na verdade, na única pura verdade que provém do próprio Deus, nas Escrituras, vivendo comprometidos com ela, isolados, fechados, definidos, sem desviar dela por nada, nem por ninguém, nem por nome algum, nem por realidade nenhuma. E assim exercer os propósitos de vida nos tempos dos quais o Senhor coloca para as nossas vidas. Jesus orou pelos seus discípulos, e essas verdades pelas quais Ele orou também estão para as nossas vidas, e nós devemos olhar para tudo isso e permitirmos ser inspirados, motivados, porque se eu me entendo como discípulo de Jesus, essas verdades pelas quais Jesus orou para os seus discípulos, elas também estão para a minha vida aqui, nos meus dias, na minha época, na minha geração, no meu momento. Nós não devemos abrir mão disso. Vamos orar, igreja? Vamos nos dirigir a esse nome todo-poderoso que nos capacita essas coisas nesse instante. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, em Teu nome, e agradecemos por esse tempo com a Tua palavra. O Senhor é perfeito naquilo que o Senhor faz. O Senhor orou pelos Teus servos, pelos discípulos, e eles seguiram, ó Pai, em obediência ao que o Senhor pediu a eles, e eles foram tremendos nas Tuas mãos. Eles acataram aqui aquilo pelo qual o Senhor orou, Senhor Jesus, ao Pai, por eles, e eles, Senhor Deus, glorificando o Teu nome, fechados e definidos em torno desse único nome que é o Teu nome, santificados na verdade, viveram o grande propósito de vida que o Senhor reservou para eles no tempo deles, na geração deles. E esse é o tempo que o Senhor nos permite ainda estarmos aqui, porque quanto àqueles que são discípulos de Jesus, estes não são daqui.
Senhor, leve o teu povo a essa consciência, nessa época, nesse momento. Ainda estamos aqui, mas não somos daqui. É por isso que não devemos estar encantados, motivados, animados, eufóricos pelas coisas daqui, porque elas são passageiras. Mas eu creio, Senhor Jesus, que se o Senhor estivesse aqui fisicamente nos nossos tempos, nos nossos dias, o Senhor oraria de igual forma também por nós. O Senhor oraria, Pai, para que a gente estivesse fechados dentro do propósito do qual o Senhor ainda nos mantém aqui. O Senhor estaria orando para que a gente estivesse se santificando vez por vez, mais por mais, na verdade única e simplesmente. O Senhor estaria orando, sim, clamando, pedindo por nós, para que, Senhor Deus, o Teu nome fosse o único do qual fizesse o nosso coração queimar de verdade, com exclusividade. Porque quando vivemos isso, ó Pai, vemos na Tua palavra que isso traz unidade, isso une, Pai, isso estabelece, ó Pai, a direção única da qual nós devemos caminhar. Então ajude o Teu povo a viver isso nesse nosso tempo, Senhor Deus. Eu oro por mim, eu oro por essa igreja, eu oro por todos nós, Senhor Deus. Eu clamo ao Senhor, nos dê essa assertividade de coração, Senhor Deus, essa objetividade de desejarmos, ó Pai, de estarmos unicamente focados nessa Tua verdade, santificados nela, focados no Teu único nome, o único nome que importa, Senhor Deus. De fato, obedecendo a Tua palavra, Senhor Deus, cumprindo com o grande propósito e finalidade que o Senhor reserva para nós no nosso tempo e geração e momento, Pai. Ajude, Senhor Deus, a sermos grandes servos Teus, grandes discípulos de Jesus no nosso tempo, época e geração, porque temos coisa para fazer, é certo, e temos que fazer do Teu jeito, a Tua forma. Como o mestre faria, discípulos devem fazer, devemos observar o discípulo e fazer de igual forma, e que o Teu povo seja discípulos, ó Deus, sejam discípulos verdadeiros do mestre Jesus, tão somente, porque é isso que nós precisamos. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos nessa noite de coração. No nome santo de Jesus nós Te pedimos, nessa noite assim colocamos diante do Senhor, meu Deus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, essa graça maravilhosa, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o povo de Deus, hoje, nessa semana e para todo sempre. E o povo de Deus diz... Amém, igreja. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz e de vitória na presença dEle.